Olá, meu nome é Rodrigo Gonçalves de Oliveira, conhecido como Rodrigo Zuc, e hoje é meu primeiro vídeo aula sobre Excel. Muitas pessoas têm dúvida de como identificar valores dentro de uma planilha. Existem algumas maneiras de a gente resolver isso, como identificar valores, como remover duplicados, formatação condicional, mas eu vou para uma situação um pouco mais avançada que é mais útil para todos. Temos uma planilha simples, com uma base de dados, o nome de alguns clientes, o número de algumas notas fiscais, as cidades, algumas datas e alguns valores. São valores totalmente aleatórios que eu mesmo coloquei. Isso aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Bem, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, antes de começar a fazer as fórmulas, nós vamos ter que fazer uma validação de dados com essas informações que estão aqui. Mas primeiro a gente vai reduzir alguns duplicados. Quando eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações que estão aqui. Selecionei e vou copiar em qualquer lugar da planilha. Vou copiar aqui, por exemplo. Copiei. Ok. Agora eu vou fazer isso. Eu vou selecionar a coluna. Eu vou em dados. Vou clicar em validação de dados. Vou permitir. Eu vou selecionar a opção lista. E aqui eu vou selecionar essa parte que está aqui. Ó. Então eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Ok. Opa, espera aí. Antes de fazer isso, a gente precisa fazer um detalhe. Seleciona a coluna. Esqueci, é muito importante isso. Remover em dados, remover duplicadas. Dá um ok. Ele vai me falar que removeu dos 24, ele removeu 11. Ok, então só vai ter um valor de cada. Teoricamente ele já removeu os duplicados, mas tem mais informações nessa planilha que eu preciso colocar. Então agora sim, eu vou criar aqui para cima. Eu vou jogar esse aqui um pouco mais para baixo. Um pouco mais. Depois nós vamos deixar formatado melhorzinho isso aqui. E vamos lá, agora sim, vou em dados, validação de dados. Eu vou fazer uma lista. Nessa fonte aqui, eu vou escolher justamente esse resultado que eu fiz da remoção de duplicadas. Ok. Dou um Tab. Ok. Você vê que aqui ele já aparece o nome do cliente, já aparece o Rodrigo, já aparece Carol, Simone, ele já aparece algumas informações. João, isso aqui será extremamente importante para o nosso resultado no futuro. Vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho. O próximo passo agora, eu vou vir aqui numa coluna antes do cliente e vou fazer a seguinte fórmula. Cont C. Cont C. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. O meu intervalo sempre vai ser do cliente até o próximo cliente. Então eu vou selecionar apenas esses dois. É importante que já travamos a coluna aqui, ó. Então o B3 eu vou travar, travei inteiro, linha e coluna, com o cifrão que eu travo. O B4 eu não vou travar, por quê? Depois que eu arrastar essa forma para baixo, ele sempre vai ficar Carol e o cliente, William e o cliente, Rodrigo e o cliente. Então sempre vai ficar dessa maneira. E o critério que eu vou utilizar vai ser o resultado da minha validação, que é este aqui, ó. Esse aqui eu tenho que travar, então eu vou travar esse aqui também. Travei ele de linha e coluna. Dá um ok. Ok. Eu vou arrastar essa forma para baixo. Eu seleciono com Shift e dou um Ctrl D. Ok. Depois eu vou fazer. Eu tenho que começar a identificar esses duplicados agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse pedacinho dessa base aqui, só esse cabeçalho, e vou colocar aqui embaixo dessa palavra cliente para ficar mais bonito. Ok. Antes de eu começar a fazer uma outra forma, eu preciso colocar uma informação também que vai ser importante. Eu vou numerar essa coluna até o final. Até o final da minha base. Por quê? O que ele vai entender? Ele vai fazer um PROC V depois
na sequência, procurando esses números aqui, nessa ordem, com essa planilha aqui, contando a fórmula que nós colocamos aqui, que é o ponto C. Ok, vamos entender isso na prática. Qual a fórmula que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar a fórmula PROC-V, o tão famoso PROC-V que muitas pessoas têm pânico, pavor de PROC-V, só que é uma coisa super simples, fácil de fazer. Depois eu vou dar até uma aula mais específica de PROC-V, dar mais dicas sobre PROC-V, que as pessoas vão entender que não é um bicho de 7 cabeças. E é muito útil no Excel. Dei um ok. Vamos lá. Qual que é o meu valor procurado? O meu valor procurado, ele vai ser exatamente esse aqui, ó. Ele vai ser o da minha coluna aqui do lado. Agora, só que eu preciso travar esse valor aqui. Só que eu vou travar apenas atrás dele. Por quê? Quando eu arrastar para baixo, quando eu arrastar para essa parte de baixo aqui, ele vai considerar. Então eu travei apenas do lado. Qual que é a minha matriz da tabela? A minha matriz da tabela é justamente a minha base. Só que eu tenho que pegar a primeira coluna, que é onde eu fiz a fórmula do ponto C. Então eu vim aqui, selecionei. Ok. Nesse caso aqui, eu preciso travar ela inteira, tá? Então eu vou colocar para travar aqui e vou colocar para travar no meio também. Vou colocar aqui no F para travar. Para travar a gente utiliza o cifrão, tá, gente? Então colocou o cifrão, travou. Por que eu estou travando? Porque depois, quando eu arrastar a fórmula para baixo, ela sempre vai ficar na base. Ela nunca vai ficar fora da base. Qual que é o meu índice de coluna? Aqui que as pessoas se perdem muito. O meu índice de coluna é o número que representa a coluna da base que eu selecionei. Como eu selecionei essa parte aqui, ó, a coluna A, B, C, D, E, F, então significa que a coluna A é a número 1, a coluna B é a número 2, a coluna C é a número 3 e assim por diante. Como eu quero que pegue a informação cliente, o meu cliente ele está em qual coluna? Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5 ou na 6? Na 2, ó. 1, 2. Cliente, então aqui eu vou colocar o número 2. Procurar em intervalo. Aqui eu sempre coloco 0 para dar um resultado como falso se não encontrar. Ok. Olha só o que aconteceu. Ele já falou para mim que eu vou arrastar a forma para baixo, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Olha só o que aconteceu. Alguma coisa deu errado. Vamos entender por quê. Por quê? Não é que deu errado. Porque aqui eu preciso selecionar. Então toda vez que eu colocar a opção Rodrigo, olha só o que ele vai acontecer. Ele vai estar 1, 2, 3, 4 Rodrigo. Se a gente for fazer uma consulta rápida lá, eu vou contar 1 Rodrigo, 2 Rodrigo, 3 Rodrigo, 4 Rodrigo e nenhum Rodrigo mais. Ok, significa que aqui ele achou 4 Rodrigo. Perfeito, então ele já conseguiu identificar 4 Rodrigos nessa base de dados aqui. Só que tem outras informações que nós precisamos completar ainda. Depois a gente vai dar um tapa nessa planilha para ficar mais bonita. Agora sim, tá fácil identificar porque é uma base pequena. Agora imagine uma base com, sei lá, com 10 mil nomes. Você não ia ficar contando nome por nome aqui, então você utilizou. Tá, agora vamos colocar as informações para buscar outras informações que estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar para cá. Só que preste atenção, quando eu copiar, o que vai acontecer? Vai aparecer Rodrigo. Por que vai aparecer Rodrigo? Tá vendo? Aqui está selecionado a base normal. Quando eu clico aqui, ela também está selecionada a base. Só que tem um detalhe. Eu vou clicar para abrir a fórmula. Lembra quando eu falei do índice da coluna, que eu coloquei o número 2 que estava procurando o cliente? A minha nota fiscal ela está em qual coluna? Na 1, na 2, na 3. Ela está na terceira coluna. Então aqui eu substituo de 2 para 3. Então ok. Ok, eu vou copiar a fórmula para baixo. Eu seleciono, vou até o final e dou Ctrl D. Eu gosto muito de usar Ctrl D que não tem problema. E vou fazer o mesmo critério para a cidade, para a data e para valor. Então vou vir aqui, vou abrir a fórmula e vou colocar o número 4, porque é a quarta coluna.
Vou copiar para baixo, o Ctrl D, seleciono, vou até o final, dou Ctrl D. Vou copiar para cá a data e vou colocar o número 5. Percebam que ele vai ficar com um número, né? Porque ele não está com formato de data, mas isso a gente já resolve em um segundo. Eu copiei a forma, eu dou um clique no botão direito, formatar células, eu venho em data e seleciono o padrão que eu quero. Eu vou selecionar o mesmo padrão que é esse aqui, ó. Ok. E faço por último o valor. Venho aqui no valor, copio, abro a forma, esse fx aqui, e coloco o número 6, que era o da última coluna aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Eu vou copiar para baixo. Volto lá na página inicial e coloco como separador de milhares para ficar como valor. Teoricamente, eu já consegui identificar. Toda vez que eu mudar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Ana. Só tem uma Ana aqui na base. Aqui estão os dados dela. E se eu clicar, por exemplo, em Simone, vai aparecer 4 Simones, as notas fiscais, as cidades que foi feita a venda, e a data e o valor. Vamos colocar, por exemplo, João. O João já apareceu 8 João aqui, ó. Os números das notas, as datas e os valores. Mas ainda não está legal. Tá vendo esses monte de ND aqui embaixo? Isso não é bonito numa planilha de se ver. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ocultar isso. Como que a gente vai ocultar isso? Nós vamos colocar uma outra fórmula antes do PROC-V. Muito simples. O que é essa fórmula? A fórmula é se é erro. O que é essa fórmula se é erro? Ela vai dizer que qualquer erro que tiver na planilha, isso aqui é um erro. Qualquer erro que tiver, ela vai ocultar para mim. Como que eu faço isso? Antes do PROC-V, eu digito se é erro, já está aqui, eu dou um tab, pronto, mais nada. A única coisa que eu vou colocar aqui no final, porque aqui é a forma do PROC-V. Eu continuo utilizando o PROC-V, mas como eu estou colocando uma outra informação, eu preciso colocar ponto e vírgula, aspas, dou um espaço, coloco aspas, fecho parênteses. Repetindo, antes do PROC-V, se é erro, dou um tab. Lá para o final da fórmula, eu vou colocar ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas e fecho parênteses. Pronto. E vou copiar a forma aqui para baixo. Percebam o que vai acontecer. Tudo que está aqui embaixo, ele já é oculto. A fórmula está aqui, mas a gente não está vendo. Fica uma coisa visivelmente mais bonita. E vou fazer a mesma coisa para as outras colunas de nota fiscal, cidade, data e valor. Simples. Se é erro, tab, ponto e vírgula, aspa, fecha aspa. Vamos lá, dei OK. Vem aqui, copiei, vem aqui de novo, se é erro, ponto e vírgula, aspa, ponto e vírgula, fechei parênteses. Olha como está ficando bem bonito a planilha. Nós vamos melhorar um pouquinho mais lá daqui a pouquinho. Mais uma vez, se é erro, fazendo assim vocês já vão decorar a fórmula já. Ponto e vírgula, aspa, espaço, aspa, fecha parênteses. Copiei para cá, Ctrl D, também eu sempre utilizo a fórmula Ctrl D, mesmo esquema, na última eu faço essa informação. Se é erro, venho aqui, ponto e vírgula, aspa, fecha parênteses. Não esqueça de dar um espaço entre as aspas, hein, gente? Muita gente erra nesse detalhe. Ok, perfeito. Não está aparecendo mais os erros. Agora nós vamos melhorar essa planilha visivelmente. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ocultar essa coluna do fonte C, não vai me importar. Eu vou ocultar essa coluna do cliente e desses números que também não me importa agora. Teoricamente eu já tenho uma planilha mais bonita, tá vendo? Eu consigo identificar João. Aí eles vão perguntar assim, Rodrigo, mas você selecionou aqui em cima na validação o William, tá 2, mas e se a planilha tivesse 500 mil linhas, eu tenho que ficar contando tudo por aqui? Não vai precisar, porque nós vamos colocar mais 2 formas interessantes aqui para vocês ficar melhor a planilha. A primeira fórmula que nós vamos colocar
é exatamente essa forma, a função conte-se, que nós aprendemos ali do lado. Então, básico, conte-se, ele já te dá algumas opções. Eu vou abrir aqui a forma. Qual que é o meu intervalo? O meu intervalo é sempre a minha planilha do PROC-V. Então, ele vai procurar tudo aquilo que está o PROC-V. Eu vou deixar até o final dessa base aqui. Você me colocou que ele vai errar. Ok. Vou colocar na minha base. E qual que é o meu critério? O meu critério é a minha própria validação. Então, o que ele vai fazer? Quando eu escolher aqui, ele vai contar aqui dentro quantos o William tem. E assim por diante. Vamos dar um ok, vamos ver como fica. Tá vendo que são 2? Quando eu mudar aqui ó, para João, que tinha bastante, ele vai aparecer 8. Olha só que legal que ficou essa planilha. Ah, mas agora... E os valores? Vamos fazer uma parecida com os valores. Vamos usar a forma agora soma C, que vai dar um resumo. Todas as notas, as 8 notas do João, quanto representa isso em valor? Então eu vou utilizar a forma soma C. O que é a soma C? Vamos abrir aqui. Vamos ver essa forma aqui. Soma C. Soma C. Ok. Qual que é o meu intervalo? O meu intervalo também é a planilha do PROC-V. Vamos lá, utilizar a mesma função, nós utilizamos a mesma base para fazer a forma anterior. Selecionou? Ok. Qual que é o meu critério? O critério também vai ser o resultado na minha validação de dados, que é esse aqui. Ó. Toda vez que selecionar o João, ele vai somar. Vou apagar aqui porque eu comecei a editar, então a forma tem que ser soma C. Ok. Vai ser o resultado da validação. Toda vez que eu escolher João, ele vai somar os valores das notas do João. Qual que é o meu intervalo? O intervalo só pode ser a coluna onde estão os valores. Então, eu vou vir selecionar a coluna onde estão os valores. Aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Ok. Opa. Ok. Significa que se eu mudar aqui para a Carol, olha só o que acontece. Eu tenho 4 notas e 290. Vamos mudar aqui para, sei lá, vamos mudar para Rodrigo. Vamos mudar aqui para a Ana. 400. Olha, muito simples. Vamos mudar aqui para o Marcelo. São 4. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Olha só, 50, 50, 50, 200. 200 reais aqui. Eu posso colocar também com o valor aqui, ó. E aqui eu posso colocar umas informações, pintar aqui de vermelho, deixar um pouquinho maior. E vai já ser o meu resumo. Posso abrir aqui. Então eu mudo apenas aqui. Se eu mudei para Gustavo, ele vai aparecer 104, que é 51 mais 53, 2 notas, esse é Gustavo. Bem, gente, esse é o jeito que eu gosto de fazer, identificar duplicados. Eu acho que é um jeito que ajuda muito, além de identificar, ele complementa uma planilha com outras informações que a gente precisa identificar, mas a gente não quer excluir, a gente quer saber quais são as informações desses duplicados. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí, dê uma curtida aí, ajuda muito no canal. Esse é o meu primeiro vídeo, vou melhorar bastante ainda. Por favor, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, não deixe de se inscrever no canal. E se tiver comentário, por favor, deixe embaixo aí que responderei assim que possível. Obrigado e até mais.